Olá, meu amor, tudo bem? Na aulinha de ciências de hoje, nós vamos falar de mais um componente do ambiente. Hoje nós vamos falar sobre o solo. Isso aí! E o solo, para você entender, é a terra, onde nós plantamos plantinhas, alimentos. Então, nós vamos falar do solo, combinado? Pegue o seu livro de ciências, se organize, prepare tudo. Nós vamos começar na página 33 e vamos até a página 37. Vamos nessa! Solo. Como percebemos o solo? Quando falamos em solo, o que vem à sua mente? O que você imagina? Terra? Lama? Você já mexeu no solo? Já plantou alguma semente ou mudinha? O solo é a camada da terra com a qual nós temos contato. Agora, vamos conhecer mais sobre o solo, que é outro componente natural indispensável para a vida no planeta. O que quer dizer isso? Quer dizer que o solo é indispensável para ter vida. Sem o solo não seria possível existir vida na Terra. Por exemplo, olha aí esse menininho brincando no solo. Tá vendo que ele está sentado na grama, atrás dele tem muita vegetação, não é verdade? E se não tivesse a terra? Se não tivesse o solo para plantar as vegetações, as plantinhas, né? E aquelas plantinhas que servem de comida para nós? Não teríamos jeito de ter isto no planeta Terra. Então, sem o solo não haveria vida, seria impossível. Então, é um componente do ambiente que é indispensável para a nossa vida. Não teríamos vida se não tivesse o solo. Agora vamos ver, de que é feito o solo? Existem vários tipos de solo, você sabia disso? Vamos lá, lê com a tia, por favor. O solo é formado por pequenos pedaços de rocha que vão sendo desgastados pelas chuvas e pelos ventos, por restos de plantas e animais, além de diferentes tipos de sais minerais. Dependendo do tipo de rocha e dos resíduos que formam o solo, suas características são diferentes, assim como as atividades que são realizadas nele, né? E aí do ladinho está nos explicando o que é uma rocha. É um material sólido, né? Duro, que forma a camada mais dura da superfície da terra, que fica lá, ó, debaixo do solo. Quando a gente vai furando a terra para baixo, se a gente furar muito, nós vamos chegar numa parte bem durinha, que é o que a gente chama de rocha. Isso. E por que a gente fala que a rocha vai se desgastando? O que é desgaste? O desgaste é quando o vento, a água, o tempo vai passando e vai desgastando, né? Aquele solo, né? É a mesma coisa de você. Quando você passa por um caminho, né? Aí fez um sinalzinho, passa de novo, aumentou o sinal, passa de novo, aumentou o sinal. E cada vez que você for passando, vai montando um sinalzinho ali por onde você passou, que a gente chama de trilho, não é? E aí, com o tempo, aquilo ali fica desgastado, né? E a vegetação que tinha antes ali naquele lugar, não tem mais, já ficou desgastado, ficou só a terra. Então, isso é desgastar. É quando vai ter atrito,
do vento, da água, das ações das pessoas, das plantas, dos animais, e vai desgastando o solo, tá bom? Olha aí que imagem bonita de vários tipos de solo, cada um com uma cor diferente. Agora, vamos falar sobre a importância do solo para nós seres vivos. Mas seres vivos não é só as pessoas. Tem as plantinhas, que são os vegetais, os animaizinhos e as pessoas. Vamos lá, lê com a tia. O solo é uma fonte de água e de nutrientes minerais para as plantas, que usam isso através das suas raízes. As plantas são extremamente importantes como fonte de alimento e abrigo para muitos animais. Desta forma, o solo é importante para a produção das diferentes espécies vegetais pela agricultura. Agricultura significa plantar para depois colher e depois a gente comer. E sendo assim, o solo também é essencial para a vida na terra. Isso! Você não gosta de comer arroz? Gosta, não gosta? Então, arroz é um alimento que a gente tem que plantar. E onde que a gente vai plantar o arroz? Na terra, não é? Então, é essa terra que a gente chama de solo, né? Nós temos que preparar o solo, preparar a terra para receber a sementinha do arroz. E depois que a gente planta, tem que ir cuidando daquela plantação com a água e com a luz do sol. Lembra que a gente já falou da água e da luz do sol, que também é um componente do ambiente para a nossa vida? Então, e aí o tempo vai passando, aquele arroz vai crescendo, crescendo, até que chega a hora de colher. Aí a gente colhe, né, a plantação de arroz, manda lá para as fábricas, e aí as fábricas vão preparar o arroz para vender para nós. E a gente vai comprar e vai fazer e vai comer. Viu como o solo é importante para a vida na terra? Olha esta imagem aí, pessoal. É uma árvore, uma grama, não é isso? E tá vendo essa parte marronzinha? A tia colocou aí para você ver como as raízes dessa árvore cresceram debaixo da terra, tá vendo? Tá lá embaixo da terra. A gente não consegue ver porque tá lá embaixo. Essa imagem que a tia colocou aí é para você ter uma ideia de como as raízes ficam debaixo da terra. E aí as raízes funcionam como canudinho. Você já tomou um refrigerante, um suco que você usou o canudinho para chupar? Não já? Então, as raízes das plantas chupam lá da terra a água e os sais minerais que a plantinha precisa para viver. Então, se não tivesse raízes, não teria plantinha, não teria como ela se alimentar da água e dos sais minerais que existem lá no solo. Viu? Tudo é importante, nada consegue viver um sem o outro. A plantinha precisa da ajuda da água, da luz do sol e do solo, da terra. Agora vamos ver como que nós, pessoas, seres humanos, usamos a terra, usamos o solo. Vamos lá? O solo é importante para o desenvolvimento dos seres humanos, porque do solo são retirados os alimentos e criamos animais. Além disso, o solo é utilizado como matéria-prima para diversas construções. É no solo que construímos nossas moradias e é dele que retiramos
materiais importantes, como as rochas, o ferro, o alumínio. Deixa eu falar com vocês, olha só, tem o solo, que é a terra. Então, nós, pessoas, usamos o solo primeiro para plantar. A gente planta alface, tomate, arroz, feijão, batata. Então, o solo recebe a plantação dos alimentos, até das frutas, não é? Não tem o pé de laranja, o pomar com morango, não é assim? Tudo precisou do solo. Então, nós, pessoas, usamos o solo para ter o nosso alimento. E para o que mais que falou aí que a gente usa o solo? Para criar animais, não é? Quem cuida de vaca, de boi, de cavalo, de ovelha, de porco, não tem que ter um lugarzinho para cuidar dos animais? Então, nós precisamos do solo, não é? Outra coisa, nós usamos o solo para construir as nossas casas, as lojas, as cidades, a estrada por onde nós passamos quando estamos viajando. Viu que interessante? O solo, né, que é a mesma coisa da terra, serve para nós pessoas para muitas coisas. Agora, vamos conhecer alguns tipos de solo? Olha, nós temos o solo arenoso, a palavrinha arenoso vem de areia. Então, tem aquele solo que é todo de areia. Nós temos outro tipo de solo que se chama argiloso, que vem da palavrinha argila, que é barro, tá? E nós temos outro tipo de solo que se chama humoso. Humoso vem da palavrinha humis. E sabe o que isso significa? Aquele solo que tem restos de animais, de cascas de alimentos, que é o que a gente usa como adubo orgânico para plantar. Isso aí. Vamos conhecer? Tipos de solo. Primeiro nós vamos falar do arenoso, que vem da areia. Olha aí a imagem, tá vendo? Não parece um montinho de areia? Quem já foi na praia sabe o que é um solo arenoso. Lá não é cheio de areia? Isso, é um tipo de solo arenoso. Vamos ler as características dele. Como o nome diz, é rico em areia, como a da praia. Seus componentes têm bastante espaço entre si, permitindo que a água penetre mais facilmente e levando nutrientes junto. Agora, vamos saber para que a gente usa esse tipo de solo arenoso. Vamos lá. Usos ideais. Neste tipo de solo, as plantas e os micro-organismos se desenvolvem com mais dificuldade. Portanto, não é muito utilizado para plantações. Não é um solo legal para a gente plantar, porque ele é muita areia, tem poucos nutrientes, tá bom? Vamos ver o próximo? Agora é o solo argiloso, que parece barro. Olha aí que imagem engraçada. Tá vendo? Vamos ler comigo as características do solo argiloso? Vamos lá? Rico em argila e com coloração mais avermelhada. Ele é mais vermelhinho. Nele, os grãos são muito pequenos e, por isso, o espaço entre eles é menor. Assim,
a água infiltra dentro dele, mas com mais dificuldade, tá? Agora vamos saber para que esse solo tem o uso ideal. Vamos lá. Usos ideais. Muito bom para a agricultura, porque tem muitos nutrientes minerais. Ou seja, plantando e cuidando das plantas, a colheita é certa. Certamente tudo que você plantar, se você cuidar da plantação, é certeza que você vai ter um bom resultado. Agora vamos falar do solo humoso. Olha aí o desenho. Engraçado, não é? Vamos ler a característica de um solo humoso. Lê pra tia. É rico em humus, que são materiais orgânicos, como restos de organismos mortos, né? Um bichinho que morreu ali em cima daquele solo e que ele está se decompondo, se desmanchando. Os solos humosos têm uma boa passagem de água e de ar. Agora vamos ler os usos ideais do solo humoso? É o tipo de solo mais indicado para a agricultura, porque o humus fornece nutrientes essenciais para as plantas. Se a gente pudesse indicar sempre, seria o solo humoso para fazer plantações, que é o melhor de todos. Entendeu a diferença? Então vamos lembrar. Nós falamos de 3 tipos de solo. Arenoso, que é cheio de areia. Argiloso, que é rico em argila, barro. E o solo humoso, que é rico em humus, que são restinhos de materiais orgânicos, né? Então, todos os 3 tipos de solo são muito importantes para a vida no planeta Terra. Legal, não é? Então, para a gente terminar essa aulinha de hoje bem bacana, assista o videozinho que a tia preparou aí, falando sobre solo para vocês. Quem sabe no videozinho você aprende uma coisa diferente, hein? Um beijo e até a próxima aulinha de ciências. Tchau, tchau! Você observa o chão onde pisa? Sim. Sim. Por quê? Porque às vezes tem alguma coisa que não pode pisar, tem umas plantinhas assim que tem que tomar cuidado. Às vezes alguns lugares sujos assim no chão ou até às vezes bueiro que pode estar com a tampa solta, daí é perigoso. Eu fico olhando, ver o chão, como que é. Por causa que se eu estiver pisando em um lugar muito lamacento, daí suja muito meu tênis, essas coisas. Que tal olharmos de perto o que está tão perto de nós? O que é o solo? Planta, terra, plantação, árvore, essas coisas. Fertilidade. O chão, as plantas, a natureza. Para responder essa questão, é preciso entender como o solo é formado. Para a gente começar essa história, a gente tem que ter uma ideia de tempo. O tempo para o homem nascer é um tempo muito curto, questão de meses. Agora o solo, a rocha em si, para ela poder apodrecer e formar o solo, já são milhares até milhões de anos. O solo é formado a partir de um corpo duro, um corpo compacto como a rocha. Essa rocha, por processos de intemperismo, ou seja, de apodrecimento dessa rocha, ela vai liberando
esses minerais que compõem a rocha. Então essa rocha vem à superfície da terra, ela vai sendo atacada por água e por temperatura junto com os organismos e vai sendo apodrecida. Esse apodrecimento começa a liberar os constituintes dessa rocha junto com a matéria orgânica, aí começa a crescer planta, já vai caindo folha, galho, vai apodrecendo também e nós começamos a formar o solo ou os horizontes do solo. Então nós vamos ter nesse solo formado, à medida que o solo vai envelhecendo, a rocha vai ficando cada vez mais distante da superfície, porque ela vai sendo atacada de cima para baixo. Então um solo muito velho, a rocha está muito distante da superfície, que ela foi muito apodrecida durante milhares e milhões de anos. O solo é constituído por partículas de diferentes tamanhos: areia, silt e argila. Por matéria orgânica formada pelo acúmulo e decomposição de resíduos vegetais e animais. Ar e água que preenchem os poros do solo. E nutrientes para as plantas, dissolvidos na água e grudados na argila e humus do solo. Observe este solo. Veja como existem diferentes camadas. Quando nós vamos estudar o solo, não podemos olhá-lo simplesmente pela superfície. Temos que olhá-lo por dentro. E justamente para olhar por dentro, nós vamos utilizar o perfil do solo. O perfil do solo permite que nós observemos as camadas que o compõem. A primeira camada que compõe o solo é o horizonte A. O horizonte A é um horizonte mineral que tem um pouco mais de matéria orgânica. Por este motivo, ele apresenta normalmente cores mais escuras, mas em regiões mais quentes pode ser até um pouco mais claro. O horizonte seguinte é o horizonte B. O horizonte B é um horizonte mineral com menos matéria orgânica. Em geral, o horizonte B apresenta colorações avermelhadas ou amareladas que caracterizam este tipo de horizonte. E finalmente o horizonte C, que está abaixo muitas vezes do horizonte B ou mesmo do horizonte A. O horizonte C ele é um horizonte de transição entre a rocha e o solo propriamente dito. Nenhum desses horizontes é obrigatório. Tem solos que somente têm o horizonte A e a rocha, tem solos que têm o horizonte A, o C e a rocha, e tem solos que têm os três horizontes. A camada R é a rocha propriamente dita, que pode ser então o material de origem que formou esse solo. O horizonte O é um horizonte que ocorre em alguns solos, formado pela acumulação de resíduos orgânicos que são importantes para a proteção desse solo. Os solos não são iguais porque são formados por diferentes rochas, climas, relevos e vegetação. Observe esse solo num relevo inclinado. Neossolo, horizonte A e rocha. Pouca capacidade de armazenar água, menos vegetação. Cambissolo, solo pouco profundo, pequeno horizonte B. E um solo muito profundo. Latossolo, apresenta um horizonte B mais desenvolvido. E agora, um banhado. Organossolo, muita matéria orgânica, muita água e poucos nutrientes. E um solo no litoral. Espodossolo, solo arenoso, pobre em nutrientes e água. Existem solos na cidade? Não sei. Tem praças, assim, perto de rios, um monte de lugares, até às vezes em escola, assim. Acho que em todo lugar tem, né? Sim, debaixo do concreto. Nas cidades, o horizonte A é removido e o solo é coberto pelo asfalto, calçadas, casas e edifícios. Assim, as águas das chuvas não se infiltram, provocando enchentes. O solo não suporta mais as plantas, o que provoca erosão e sua destruição. Todos os organismos vivos, todos os seres vivos, são dependentes do solo. Mas na natureza, ele exerce uma série de funções extremamente importantes. Armazenamento de água, armazenamento de nutrientes, habitat ou casa de milhares de organismos, né? Por exemplo, minhocas, formigas, besouros e outros milhares mais. Ele serve também como um material de artefatos para construção, telhas, tijolos e outras coisas mais.
Primeiro, devemos observar que o solo demora milhares de anos para nascer. Segundo, não se reproduz. E, terceiro, é facilmente degradado por outras atividades desenvolvidas pela humanidade. Finalizando, eu gostaria de fazer um apelo. Sejam amigos e divulgadores da importância do solo. E agora que você conhece a importância do solo, olhe com cuidado o solo onde pisa.